Efésios capítulo 6, versículo 13 está escrito: coloca na RC, por gentileza, para ficar igual a minha versão aqui. Isso, obrigado. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Vou repetir. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Curva a sua cabeça, Pai. Nós te glorificamos, te exaltamos. O Senhor é bom, seu amor dura para todo sempre. Nós estamos aqui nesta noite reunidos como igreja, e esse é o momento, Pai. É o momento em que os nossos corações estão abertos para receber a Tua palavra, Senhor. Fala conosco. Se revele aos Teus filhos através da Sua palavra, Senhor. E que através da Sua palavra o Senhor possa iluminar as nossas vidas, trazer luz para os nossos caminhos, Senhor. Que através da Sua palavra o Senhor venha nos edificar, nos exortar e nos encorajar, Senhor, a permanecermos firmes. Em nome de Jesus, amém. Redobre a sua atenção. A palavra de Deus, ela não nos ilude. Todos aqueles que lê a Bíblia Sagrada, todos aqueles que buscam o conhecimento dentro das Sagradas Escrituras, logo percebe que a palavra de Deus não nos ilude. A Bíblia não nos ilude. Porque na palavra de Deus, nós não vamos encontrar promessas que não tenha desafios. Nós vamos encontrar muitas promessas dentro da Bíblia, mas todas as promessas de Deus têm uma condicional. Geralmente é se obedecer, se for fiel. É por isso que eu digo que a Bíblia, ela não nos ilude. Eu fui iludido pela Bíblia, eu fui iludido pela... Não, você pode ser iludido por homens que usam a Bíblia. Você pode ser iludido por pessoas que manipulam os textos. Mas a palavra de Deus em si não nos ilude. Até porque todos os homens de Deus, as mulheres de Deus, que suas histórias estão registradas nas Sagradas Escrituras, todos eles enfrentaram crises, passaram por dificuldades.
todos eles enfrentou o dia mau. E na verdade, as histórias deles, que são histórias inspiradoras e de fé, verdadeiras histórias de superação, nos revela que aquela pessoa só superou porque resistiu. Porque independente das crises ou dos caos que eles enfrentaram, eles permaneceram fiéis. Até porque não existe vencedor sem dores. A própria palavra já diz: vencedor. Dor, vencedor. O que te torna vencedor são as dores que você vence, são as crises que você supera. E quando nós lemos o capítulo 6, versículo 13, e esse capítulo, ele é um capítulo muito conhecido dentro das cartas que Paulo escreveu. Ele é um clássico. Esse versículo é um clássico dentro do Novo Testamento. Porque aqui fala da armadura de Deus. Mas quando nós analisamos esse versículo 13, coloca por gentileza mais uma vez, filho. O apóstolo Paulo, ele não disse o dia mau chegar. Ele disse isso? E se o dia mau chegar, fica firme. Não, Paulo não disse se o dia mau chegar. Mas quando você lê o texto, você entende o que ele está dizendo. Não é se o dia mau chegar, mas é quando ele chegar. Porque você precisa entender que o dia mau, ele vai vir. Todos nós, em algum momento da vida, vamos passar pelo dia mau. E eu acredito que eu estou falando nessa noite com pessoas que você já enfrentou dias maus. E o dia mau, ele vem em forma de traições, ele vem em forma de perdas, ele vem em forma de doenças, crises financeiras, ele vem através de decepções. Eu tenho certeza que eu estou pregando para alguém aqui que já foi traído, que já se decepcionou, que já passou por crises financeiras, que já enfrentou perdas. Só que é interessante que Paulo, no mesmo versículo que ele fala do dia mau, dentro do mesmo versículo, ele diz: fica firme. Eu vou repetir. No mesmo texto que ele se refere ao dia mau, ele termina dizendo: fica firme. O dia mau pode vir, mas fica firme. Olha para essa pessoa com carinho e respeito e diga assim: ó, o dia mau pode vir, mas fica firme. E aí nós precisamos entender que ser crente não é ser imune à dor. Por quê? Porque o dia mau, ele traz consigo as suas dores.
Então ser crente não é ser imune à dor, mas é ser forte apesar da dor. Tem um meme, né, na internet, daquele jogador Ricardo Oliveira, é isso, né? Que era do Santos, não era? Falaram que eu não ia sofrer. Quem já viu esse meme aí? Quem já viu? Quem já viu? Quantas pessoas que foi iludido por esse evangelho Hopi Hari, esse evangelho Play Center, este evangelho playground, este evangelho de que você aceita e não sofre mais nada. Você aceita Jesus e tudo vai dar certo. Não. Você precisa entender o que está escrito em Apocalipse. Somente no céu não tem dor, não tem choro, não tem crise. É só lá no céu. Quem está entendendo isso aqui? Você já percebeu que nós estamos vivendo uma geração que ama afirmações positivas? Ama uma afirmação positiva, e isso é maravilhoso. Você é um campeão, você é um vencedor, você é uma águia. Olha o leão que você é. Ai, por quê? Porque eu sou forte? Não, porque não penteou o cabelo hoje. É maravilhoso você receber uma palavra que te anima, te joga para cima. Só que também é a geração mais fraca de todos os tempos. É uma geração que não sabe lidar com dor, não sabe lidar com decepção, não sabe lidar com frustração, não sabe lidar com nada. Por quê? Porque não tem sido preparado para isso. Então você precisa entender que ser cristão, ser crente, não é ser imune à dor, mas é ser forte apesar das dores. Quando nós lemos João capítulo 16, versículo 33, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Então Jesus, ele disse que enquanto nós estivermos neste mundo, vai ter aflição, mas o Senhor, ele nos encoraja, ele nos enche de esperança, quando ele diz assim: mas tenha bom ânimo, eu venci. E aí nós precisamos entender que Jesus, ele não venceu pelo simples fato de ser filho do Deus Altíssimo. Não, ele venceu em carne, porque a Bíblia diz que o verbo se fez carne. Ele está dizendo: eu venci como homem. Então ele está dizendo aqui que se ele venceu, nós estamos olhando para quem? Os nossos olhos estão fixos em quem? Se você respondeu Jesus, você respondeu certo. Os teus olhos estão fixos naquele que já venceu. Ele já venceu. Eu creio naquele que já venceu. Então presta atenção. Se Jesus disse que no mundo tereis aflição, o segredo não é evitar a batalha, é resistir nela. Eu vou repetir: o segredo não é evitar a batalha, o segredo é resistir. O céu está dizendo hoje que resista, 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 aleluia. E aí nós precisamos entender que não tem como passar pelo dia mal e não sair marcado.
Quantas pessoas que são feridas no dia mal? Quantas pessoas são feridas no dia mal? Mas aí você precisa entender que feridas não significa derrota. Vou repetir, feridas não significa derrota. Não é porque você está ferido que você está derrotado. Não é porque você está ferida que você está derrotada. Não, as feridas só comprovam que você lutou. As feridas comprovam que você passou por uma batalha. E aí temos que entender que cada marca é sinal de experiência, maturidade e história com Deus. Aleluia. Essa ferida te tornou mais maduro. Essa ferida gerou experiências. Essa ferida, ela moldou, forjou o seu caráter. Eu digo que essa ferida te preparou para coisas maiores. Ou essa ferida está te preparando para coisas maiores. Então, em momentos quando estamos feridos, que o diabo ele lança sobre nós um pensamento, e ele quer que você acredite nesse pensamento. Eu estou ferido, então eu estou acabado. Eu estou ferido, então não tem mais jeito para mim. Acabou para mim. Se você chegou aqui ou está na internet pensando isso, que pelo fato de você estar ferido acabou para você, eu venho como profeta de Deus te dizer: isso é mentira do diabo. Por quê, pastor? Porque Deus diz: você está ferido, mas ainda está de pé. Aleluia. Você está ferido, mas ainda resiste. Você está ferido, mas ainda respira. Você está ferido, mas ainda crê. Então você percebeu que você passou por uma batalha terrível, mas você está aqui. Você passou por uma crise terrível, mas você está aqui. Provérbios 24, 16. Provérbios 24, 16 diz: 7 vezes cairá o justo e se levantará. Porque 7 vezes cairá quem? E se levantar? Mas os ímpios tropeçarão no mal. Outra coisa aqui, vamos fazer exegese desse texto aqui, desse versículo, porque usaram muitas vezes esse versículo aqui para dizer: você pode cair 7 vezes, mas Deus te levantará. Está escrito isso? Não. Quem é que caiu aqui? Quem é que caiu aqui, gente? O justo. Esse texto se refere ao justo. Que o justo pode cair, mas ele tem Deus para levantar ele. Aleluia. Porque muitas vezes nós acabamos passando pano para quem vive na prática do pecado e gosta do pecado, porque aí ele tem aquela ideia: eu posso pecar, posso errar, porque Deus vai me levantar. Não, você não entendeu nada. Aqui está falando do justo. Se você vive na prática do pecado e ama pecar, você não é justo. Porque o justo na Bíblia está ligado à justiça. Aquele que ama a justiça.
Quem está entendendo isso aqui? Então não tente se justificar com textos como esse, porque esse texto se refere ao justo. O justo pode cair, mas ele tem Deus para levantar ele. Quem está entendendo isso aqui? Então presta atenção, anota essa frase: quem caiu e levantou é mais forte do que quem nunca caiu. Eu vou repetir isso aqui: quem caiu e levantou é mais forte do que quem nunca caiu. Porque se você caiu e levantou, você sabe como que é esse processo. E aí nós precisamos entender que o dia mau é uma oportunidade perfeita para o diabo nos atacar. Porque é no dia mau que ele nos pega em vulnerabilidade. Vulneráveis. Quando nós olhamos para o Evangelho, quando Jesus é tentado no deserto, quando é que o diabo aparece para tentar Jesus? No primeiro dia, em que Jesus não está com fome? É no primeiro dia, quando Jesus não tem necessidade de nada? Quando é que o diabo aparece? No final dos 40 dias. Por quê? Porque humanamente falando, ele está em um estado de vulnerabilidade. Existe ali uma necessidade de pão. Deixa eu falar uma coisa para você: o diabo, ele sabe a hora que ele deve chegar. Se tem alguém que nos analisa 24 horas, é o diabo. E é quando haver uma necessidade que ele vai surgir no cenário. Porque aquilo que ele tem para você se encaixa perfeitamente com a necessidade que você tem. Você precisa entender que o ataque do diabo é justamente no dia mau. Porque é uma maneira também dele lançar dúvidas na sua fé. E aí você tem que entender que o diabo ataca, mas Deus te sustenta. Eu vou repetir. O diabo pode até te atacar, mas você tem um Deus que te sustenta. Aleluia! Aleluia! Por quê? Porque a Bíblia diz que quando o diabo tentou Jesus de todas as maneiras, no final, a Bíblia diz: e os anjos do Senhor veio e o serviu. Aleluia! Você tem um Deus que te sustenta. Você tem um Deus que te sustenta. Então o texto de Efésios fala sobre a armadura de Deus, ali a partir do verso 10. Por que devemos nos revestir da armadura de Deus? Porque o ataque do diabo, ele é certo. Flechas virão, golpes vão nos alcançar, as feridas vão doer, mas há uma promessa de Deus. Essa promessa nós encontramos em Isaías capítulo 54, versículo 17, que diz que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Aleluia! É uma promessa de Deus. Nenhuma arma forjada pelo inimigo, usada pelo inimigo para te ferir, para me ferir. E ele pode até usar essas armas, ele pode até nos ferir, mas jamais vai nos destruir. Porque estar ferido é uma coisa, destruído é outra. Eu vou repetir. Estar ferido é uma coisa, destruído é outra.
Você quer ver um leão mais forte? É um leão ferido. E você sabia que o reino animal entende isso? Nenhum animal fica na frente de um leão ferido, porque sabe que se pegar vai rasgar. Quem está entendendo isso aqui? Então, ser ferido é uma coisa, estar destruído é outra. Eu vou falar uma coisa aqui forte. Estar ferido na igreja é uma coisa, estar morto espiritualmente é outra. E é fácil você identificar no ambiente quem está ferido e quem está morto já faz tempo espiritualmente. Porque muitas das vezes nós queremos disfarçar nossa morte espiritual com ferida. Não, a ferida revela que você está vivo ainda. Mas você não está ferido, porque o mau cheiro da podridão já revela que não existe ferida. O que existe aí é morte. Quem está entendendo isso aqui? E aí nós precisamos entender que por mais que o diabo ele venha nos atacar, Provérbios capítulo 30, versículo 5, a Bíblia diz que o Senhor é escudo para aqueles que nele confiam. Toda a palavra de Deus é pura, escudo para os que confiam nele. Você tem um escudo, aleluia, aleluia. Então entenda, o inimigo, ele pode te atingir, mas não vai te vencer. Ele pode te atacar, mas não vai te derrubar. Por quê? Porque Deus te sustenta de pé. Deus te sustenta de pé, aleluia. Ele te sustenta. Quantos estão entendendo isso aqui? Quantos têm sido sustentados por Deus? Aleluia. Só que presta atenção, não tem como passar pelas batalhas, ser atacado pelo inimigo e não ficar cansado. Por quê, pastor? Porque o dia mal cansa. A minha pergunta é: quem já se cansou no dia mal? Quem já se cansou? Quem já se cansou? Pergunta para o seu vizinho: já se cansou? Já se cansou? Já cansou de alguns processos? Cuidado para o cansaço não sabotar você. Tem muitas pessoas sendo sabotadas pelo cansaço. Por quê, pastor? Porque o cansaço não anula a vitória. Não. Você pode estar cansado, mas ainda está de pé. Você pode estar sangrando, mas não desistiu. E aí você precisa entender que Deus não usa guerreiros perfeitos. Ele usa guerreiros feridos que não desistiram da luta. Aleluia. Deus não usa guerreiro perfeito, não. Ele usa guerreiros feridos, mas que não desistiram, não desistiram, não desistiram, não desistiram. Aleluia. Eu acredito que nessa noite eu estou pregando para guerreiros feridos, mas que não desistiram da batalha. Eu acredito que eu estou pregando para pessoas que talvez foram feridos no processo, mas ainda permanece de pé. Eu estou ferido, mas eu estou de pé. Eu estou sangrando, mas eu estou de pé. Eu fui atacado, mas eu ainda estou de pé. Eu posso estar cansado, mas a minha canseira, esse cansaço não vai me deixar desistir. Por quê? Porque eu acredito, eu confio em um Deus que está comigo, independente
diante do processo que eu fui submetido, eu acredito que eu posso estar cansado do processo, mas eu tenho uma convicção na minha alma de que a qualquer momento eu vou tocar a trombeta da vitória. A qualquer momento o jogo vai virar, a qualquer momento. 2 Coríntios capítulo 4 versículo 16. Segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 4 versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia em dia. Se renova. Mesmo que o exterior se corrompa, mesmo que o exterior esteja ferido, mesmo que o exterior revele as marcas profundas deixadas em mim, mas dentro de mim, o meu interior, ele se renova dia após dia. Aleluia. Sabe por quê? Porque a tua força não vem do teu corpo, não, a tua força vem do Espírito de Deus que habita dentro de você. Aleluia. A Bíblia diz lá na carta de João, na primeira carta de João, que maior é aquele que habita em nós, maior é aquele que está dentro de nós. Aleluia. Ele é maior, aquele que habita dentro de você é maior, e é por causa do Espírito de Deus que habita dentro de nós, que mesmo ferido, mesmo o homem exterior estando cansado, mesmo estando ferido, mas o Espírito que habita dentro de nós é o que vai nos renovando. E nessa noite eu estou ministrando para que o Espírito do Senhor te renove. Seja renovado por Deus aqui esta noite. Seja renovada por... Eu não sei quais foram as batalhas que você teve que lutar. Eu não sei quais foram os processos que você foi submetido, mas de uma coisa eu sei, que o Espírito de Deus habita dentro de você. O Espírito do Senhor está dentro de você. Quem tem o Espírito Santo aí? Quem tem? Quem tem o Espírito Santo? Quem tem o Espírito Santo? Se você não tem certeza que você tem o Espírito Santo, comece a buscar o Espírito Santo hoje, viu? Ele está disponível. Ele foi derramado lá em Atos dos Apóstolos. Como que eu sei que alguém tem o Espírito Santo? Porque fica falando lá Como que eu sei que alguém tem o Espírito Santo? Porque fica... Não adianta rodar aqui e falar se você é um perturbado lá na tua casa. Não adianta lá mas se você mente para todo mundo. Não adianta falar que você tem o Espírito Santo se você vive passando os outros para trás. Porque isso já revela que você não tem o Espírito Santo, você tem o espírito do engano. Sabia que o espírito do engano fala em línguas também? Você sabia que o espírito do engano também roda? Você sabia que o espírito do engano também profetiza?
Você sabia que o espírito do engano também revela? Com uma finalidade: levar todos ao engano. Como que eu sei que alguém tem o Espírito Santo? Pelos frutos. Jesus disse: é pelos frutos que se conhece a árvore. Aqueles que têm o fruto do Espírito Santo, esses têm o Espírito Santo. E quando eu falo isso, eu não estou me referindo a pessoas perfeitas dentro da igreja, porque o Espírito Santo não habita dentro de pessoas perfeitas. O Espírito Santo habita dentro de pessoas santificadas. Por quê? Porque a palavra santo significa separado. A palavra santo não significa perfeito. Durante muito tempo se confundiu o que é ser santo, porque as pessoas tinham uma ideia de que ser santo era ser perfeito. Era aqueles que obedeciam todas as regras dos homens, e muitas vezes estão obedecendo mais regra do homem do que a Bíblia, seguindo mais doutrinas humanas do que o que a palavra de Deus diz. Dentro do ambiente eclesiástico é fácil você identificar quem tem o Espírito Santo. Jesus disse: eu me fiz servo de todos. Não foi isso que ele disse? Aquele que quiser ser o maior, seja o... Você conhece. Quem quiser ser o maior, seja o... Mas aí é fácil você identificar quem não tem Espírito Santo. Ele não serve, ele quer ser servido. Ele não se faz servo de todos. Não. Outro detalhe, ele não se submete. Jamais. Quem está entendendo isso aqui? Você sabia que se submeter, ser submisso, às vezes é doloroso? Você sabia disso? Jesus se submeteu à vontade do Pai dele. Qual foi a vontade do Pai dele para ele? Tem um texto na Bíblia que quando eu leio me arrepia. Me dá que diz que Deus teve prazer em moer o seu filho. Não é forte isso? Se você olhar só dentro dessa perspectiva, você fica chocado. Mas quando você olha para o propósito pela qual ele foi moído, então não existe também submissão sem propósito. Quem está entendendo isso aqui? Só que geralmente quem não tem o Espírito Santo não se submete, não. Esquece. E aí a gente tem um problema muito sério, né? Que são os traumas, as feridas que as pessoas trazem desde a sua infância. Geralmente a pessoa teve problema com o pai, e pai é figura de autoridade. Aí como ele não teve um pai, não teve uma figura de autoridade, ele já vai ter problema de autoridade lá na frente. Se ninguém ensinou esses valores para ele, se ele não teve um avô que ensinou isso para ele,
essa pessoa vai ter muito problema de adaptação na escola, no trabalho e principalmente na igreja. Olha para a pessoa que está perto de você e fala: você está entendendo isso aqui? Ou quando a figura de autoridade na casa dele era um fraco. Porque isso é uma realidade também. Homens fracos geram filhos fracos. Se o caráter deste menino não for trabalhado. Quem está entendendo isso aqui? Então presta atenção. Eu quero liberar algo aqui. O Senhor tem cura para todos os traumas. O Senhor tem cura para todas as feridas. Mas tem homens que estão sofrendo, sabe por quê? Você teve problema com figura de autoridade, e aí as pessoas que exerceram autoridade na sua vida tinham uma mentalidade perversa e te levou para o mundo do crime. Perverteu os seus caminhos. Aí, por uma eventualidade, foi preso. E quem está na cadeia ama a polícia. Sim ou não? Não vê a hora de ter um história, né? Para pegar um pela garganta. E aí quando a gente fala de polícia, a gente está falando de figura de autoridade também, dentro da sociedade. Aí o cara teve problema com figura de autoridade na casa dele, ele vai ter problema com figura de autoridade na sociedade. É por isso que muitos vêm para o Evangelho e falam assim: sou uma nova criatura, mas ainda sente raiva. Sou uma nova criatura, mas não respeita ninguém. Sou uma nova criatura, aceitei Jesus, mas não se submete a liderança nenhuma. Não, você se tornou nova criatura dentro daquela visão. Era bandido e não rouba mais, era traficante e não trafica mais. Mas dentro desse processo tem que deixar o Espírito Santo trabalhar em você e moldar você, para que você de fato se torne um homem de Deus, se torne uma mulher de Deus. Quem está entendendo isso aqui? Mas o Senhor tem cura para todos. Louvado seja Deus por isso. Diga amém. Eu aproveitei aqui, eu abri esse parênteses porque eu falei sobre o Espírito Santo, sobre ter o Espírito Santo, né? Porque nós temos uma visão meio errada. A gente acha que quem fala em língua tem o Espírito Santo. A gente acha que a pessoa ora, ele tem o Espírito Santo. Nós devemos pedir discernimento para Deus. Diga amém. Mas quem tem o Espírito Santo, ele tem uma força que vem de dentro dele. E o diabo pode atacar, o diabo pode fazer de tudo para ele se cansar, mas ele é renovado dia após dia. Aleluia. Quem tem sido renovado dia após dia aí? Dia após dia, dia após dia. Aleluia. Meu Deus, eu tenho que acabar. Eu tenho 3 minutos para acabar. Quem quer que eu acabe? Diga amém. Quem quer que continue a falar glória? Eita. Meu Deus, eu vou dar um livro da minha livraria para você. Olha aí, toma. Meu Deus. Aí quando você não desiste, quando você permanece de pé, a vitória da parte de Deus reservada
para quem não desiste no dia mau. Aleluia. Por quê, pastor? Porque depois da batalha vem a coroa, depois da luta vem a recompensa. Apocalipse capítulo 2 versículo 10. Apocalipse capítulo 2 versículo de número 10 está escrito: ao que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida. Aleluia. Ao que vencer, não temas, nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Isso é promessa de Deus. Então Deus não chamou guerreiros para morrer no campo de batalha, Ele chamou guerreiros para vencer no campo. E aí eu digo que mesmo ferido você é um vencedor. Mesmo trazendo consigo as marcas de quem foi ferido na batalha, você é um vencedor. E você deveria sentir orgulho das marcas que você carrega. Paulo disse: eu trago comigo as marcas. Eu trago as marcas de Cristo. Marcas de perseguição, tribulações, muitas vezes espancado, mas Paulo entendeu que eram aquelas marcas, era aquelas marcas que faziam parte do seu currículo. E eu digo a vocês, não é idolatrando Paulo não, é só uma admiração por um grande homem de Deus. Se Paulo chegasse aqui, não precisava nem falar, as marcas falariam por ele. Aleluia. Aleluia. Eu estava assistindo um podcast do Jesuscope, do Douglas Gonçalves. Ele estava entrevistando uma missionária. E na verdade é uma organização que faz missão em países em que o evangelho é proibido. Então eles vão como professor de inglês, eles vão como ONGs humanitárias. E ela disse que levaram eles para um hotel, um país de restrição. E naquela noite, quem ia testemunhar era um irmão de 90 anos de idade. Ele passou 25 anos da vida dele preso, por amor a Cristo. Ele foi torturado diversas vezes para negar a Cristo. E as torturas eram principalmente na região da fala. Ela disse que em uma conversa com a esposa dele, o seu filho foi visitá-lo. Ele tinha sido colocado em uma cova de 1 metro por 1 metro. Ele ficou 6 meses ali, se alimentando, dormindo e fazendo as necessidades dele por 6 meses. Para no final de 6 meses, fazer a pergunta para ele: quer negar a Cristo? E durante essa tortura, seu filho foi visitá-lo. O filho não tinha nem roupa para ir visitar o pai, teve que ir com as roupas da mãe.
O filho se joga na boca da cova e disse: pai, nega, depois você conserta com Deus isso. Nega, depois você conserta isso com Jesus. Só que o filho, de 26 anos de idade, agora 26 anos de idade, o pai já fazia 20 que estava ali. O pai no primeiro momento não conhece o filho. E o filho fica insistindo. Ele olha para o filho. E ele começa a cantar um hino. E ele diz: eu não vou negar Jesus. Ele fica mais 6 meses dentro do buraco por causa dessa declaração. Até que chegou um tempo que, devido à idade, tiveram que soltá-lo. E no dia em que ele estava nesse hotel testemunhando, ela disse que o mais incrível é que ele falou de um Jesus que todos na sala podiam senti-lo, podia tocar no Jesus que ele falava. E ele falou por 2 horas sobre Jesus, sem citar suas prisões, sem citar suas torturas. Ele só falou de Jesus, porque não era necessário falar das torturas, porque as marcas que ele trazia no corpo já revelava o nível de amor que ele tinha por Jesus. E aí a gente vê pessoas que passam por isso e não abandonam Cristo, não abandonam o Evangelho. E tem pessoas aqui abandonando a Cristo por muito menos, porque um irmão olhou feio, porque o outro não sei o quê, porque não sei o quê. E que céu que nós vamos morar? Só se for no céu da boca da onça. Olha para essa pessoa e fala: e aí, vai desistir agora? Isso não é sobre placa de igreja. Isso é sobre aquele que nos amou primeiro. Quantas marcas que você carrega, quantas feridas, quantos traumas, quantas marcas o dia mal deixou em você. Só que se você está de pé, é porque você já venceu muita coisa. Eu vou repetir. Se você está de pé, é porque você já venceu muita coisa. Você já venceu. Sabe por quê? Porque o inferno achou que você desistiria. O inferno apostou alto. Mas você não desistiu. Você continuou de pé. Aí quando você continua de pé, a cura vem, a restauração vem, a vitória vem. Aleluia! Você pode estar fraco, mas está de pé. Pode estar chorando, mas está de pé. Pode até não entender algumas coisas, mas está de pé. O que o dia mal fez com você? Qual pergunta você gostaria de fazer para Deus? Ou para Jesus, se Ele colocasse uma cadeira aqui agora, sentasse aqui de frente com você? Qual pergunta você gostaria de fazer para Ele? Principalmente as perguntas que você gostaria de fazer durante o processo que você viveu no dia mal. O que você gostaria de perguntar para Ele? Fecha os teus olhos. Volta lá no dia mal, no dia que você descobriu que foi traída. Volta lá no dia mal, no dia que você descobriu que você foi traído. Volta lá no dia mal,
no dia em que você descobriu aquele diagnóstico. Volta lá no dia mau, no dia que você sofreu aquela perda financeira, aquela derrota financeira, aquele processo de falência. Volta lá no dia mau, no dia em que você perdeu aquele ente querido seu pai, sua mãe, ou seu avô, ou alguém que você achou que seria para sempre, e você ficou tão machucado, tão ferido por conta daquilo que você viveu. E você, mesmo estando na igreja, passou por aquilo. Mesmo frequentando os cultos aos domingos, Deus permitiu alguns processos de dores na sua vida. E geralmente quando a gente passa por isso, surgem algumas perguntas que nós gostaríamos de fazer para Deus. Eu acho que uma delas é: por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Jesus está aqui de frente com você. Faz essa pergunta para Ele agora. Ele quer se revelar a você. Talvez a pergunta é: por que comigo? Por que eu? E Ele te responde: é porque eu te preparei para isso. Se fosse com outra pessoa, ela negaria o meu nome, se revoltaria contra mim. Mas você tem usado o dia mau, você tem usado as suas feridas para promover cura na vida de outros. Porque você permitiu a cura das suas feridas, e as suas cicatrizes têm sido uma marca registrada do quanto você é resiliente, do quanto você é forte, do quanto que você é fiel. Você pode ficar de pé. Eu quero orar por você que talvez está passando pelo dia mau. Eu quero orar por você que está enfrentando um dia mau na sua vida. E eu quero deixar você à vontade. Se você desejar vir até o altar, os meus pastores estão aqui prontos para ministrar você. Se você sentiu desejo, porque talvez o dia mau tentou destruir as promessas de Deus na sua vida, o dia mau tentou tirar de você os dons que Deus colocou em você. Talvez o dia mau tentou invalidar o ministério que Deus tem para a sua vida. Talvez o dia mau colocou dúvidas no seu coração a respeito do seu chamado. O dia mau talvez colocou dúvidas no teu coração acerca até mesmo da sua vida profissional, a área que você escolheu, ou até mesmo fez você olhar para a empresa que você construiu. E você começou a se perguntar: será que isso aqui era para mim mesmo? Talvez você está passando por esses dias, mas nós estamos aqui para orar por você, porque nós já estamos profetizando que você já venceu. Talvez você não está enxergando ainda a vitória, mas você já venceu. Você vai chegar lá. Você não pode desistir agora, filho. Você não pode desistir agora, filha. Não permita que o dia mau faça você desistir de tudo aquilo que Deus tem para você, faça você desistir das promessas que Deus tem para você. Eu quero orar por você, ao som dessa canção. Adore o Senhor. Você fica à vontade. Se você desejar vir até o altar, meus pastores vão orar por você. Feche os teus olhos.
Meus pastores, o seu amor